Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o tema do nosso vídeo de hoje será sobre o plano da salvação. Um tema muito lindo e muito próprio para o dia de hoje, para que você entenda como foi feito esse planejamento por Deus para nos salvar. Nós entendemos e vemos na palavra de Deus que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação eterna. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like e a compartilhar também com seus amigos a palavra de Deus. Vamos falar então sobre o plano de salvação. Há muito tempo atrás, um carcereiro perguntou ao apóstolo Paulo a maior e mais importante pergunta da sua vida. O que eu posso fazer e o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo, para que eu possa me salvar? Imediatamente Paulo olhou para ele e disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, nós entendemos que para garantirmos a nossa salvação eterna, em primeiro lugar, nós devemos confiar e crer em Deus, aceitá-lo, confessar com a nossa boca que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Podemos ver outro exemplo também de Nicodemos, que Nicodemos encontrou com Jesus e perguntou: o que eu faço? Como que eu faço para ter uma nova vida? Como posso, sendo velho, voltar a nascer de novo? Então Jesus olhou para ele e disse que ele deveria nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando sobre o novo nascimento, o nascimento na água e no Espírito de Deus. A palavra é bem clara e nos mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que Deus sabia que nós não poderíamos nos salvar a nós mesmos. Nós precisaríamos de um Salvador. Salvação significa o ato de estar sendo salvo de algo. Então Deus, sabendo desta necessidade, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que através do sacrifício de morte de Cristo, de sua ressurreição, nós pudéssemos sair de um estado de morte para entrar para um estado de vida eterna. Com a morte na cruz, Jesus garantiu não só a minha, mas a nossa, a salvação de toda a humanidade. Aquele que crer em Jesus e o aceitá-lo, este será salvo. Existe plano mais lindo do que esse, existe amor maior do que esse, um amor incondicional. Um amor que não impõe condições. Ele nos ama e sempre nos amou. E nós podemos ver e entender que o plano da salvação ele foi feito antes da criação do mundo. Deus sabia todos os passos e tudo que iria acontecer. Deus sabia da queda do homem, Deus sabia do pecado de Adão. Por isso, lá naquele jardim mesmo, após eles haverem pecado, Deus prometeu que haveria um que viria da semente da mulher para trazer a salvação, para trazer a vida eterna, a promessa de uma vida eterna. Por isso, todos pecaram e destituídos estavam da presença de Deus. Mas pela sua misericórdia, pela sua graça, porque nós sabemos e entendemos que a salvação é pela graça de Deus, favor imerecido e não por nossas obras, para que não venhamos nos gloriar. A salvação provém da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. Então, todo aquele que confessar que Jesus Cristo ressuscitou diante dos mortos, dentre os mortos, que Ele ressuscitou, aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, este será salvo. Por isso, o Evangelho é um Evangelho simples. Ele é um Evangelho descomplicado,
mas é um evangelho que precisa e impõe o arrependimento do homem. É necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e entender que não podemos nos salvar a nós mesmos. Precisamos de um Salvador, precisamos de Cristo, da misericórdia, da salvação eterna. Então, quando nós lemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este era o plano de salvação. Este era o plano feito por Deus, que enviou o seu Filho a esta terra para nos garantir a redenção, para perdoar todos os nossos pecados, para nos justificar diante de sua cruz. A cruz foi um ato que foi pago com um alto preço, um preço de sangue por minha vida e pela sua vida. Por isso que a palavra nos deixa claro aos Romanos que com o nosso coração nós cremos para a justiça e com a nossa boca confessamos para a nossa salvação. Por isso, o preço da cruz foi um alto preço pago por mim e por você. Cristo tomou um peso nas suas costas, carregou em si as nossas dores, os nossos pecados, levou as nossas enfermidades todas na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele venceu o inimigo, ele cumpriu a obra ao qual ele foi enviado nesta terra para fazer. Confessamos Cristo para que nós possamos ser salvos, alcançarmos a nossa salvação. Nós entendemos que o segredo da salvação é crer em Jesus, aceitá-lo em seu coração, crer que Jesus ressuscitou dos mortos, então seremos salvos. Se nós confessarmos com os nossos lábios, nós seremos salvos. Nada pode nos dar a nossa salvação a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. Este foi o plano de salvação. Deus criou o homem para a sua glória, para o seu louvor, mas o homem desobedeceu e pecou e veio a queda. A queda trouxe a morte e Jesus veio para garantir a nossa vida. Jesus veio trazer a vida eterna. Somente Jesus pode dar a vida e somente Jesus pode tirar. E somente Ele pode nos salvar e nos dar uma vida eterna com Ele. Então nós podemos entender que sem o sacrifício da cruz, sem o sacrifício de Jesus, o homem estava impossibilitado de viver uma vida eterna. Ele estava condenado à morte eterna. Mas, através do ato da cruz, do ato do plano de salvação de Deus, criado e feito e planejado antes da criação do mundo, para que nós pudéssemos ter uma eternidade com Deus. Mas nós temos o nosso livre arbítrio. Queremos estar com Deus e ter uma vida eterna nos céus com Ele? Ou não queremos viver uma eternidade com Deus? Precisamos então aceitá-lo, crer em Jesus, crer no ato da cruz, confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é suficiente para nós, que Ele é o único acesso a Deus. Ele foi a resposta para termos uma vida eterna, para termos uma vida com Deus. Este foi o plano de salvação, realizado na cruz do Calvário, nos justificando e nos trazendo o direito de podermos ter e gozar de uma vida eterna com Jesus e com Deus na eternidade. E esta foi a mensagem de hoje. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite hoje mesmo. Aí aonde você está, você pode aceitá-lo. Se você confessar com seus lábios que aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, então Ele será o Senhor da tua vida. Então você verá algo muito lindo e muito novo
pela frente na sua vida. Fica na paz de Deus.